Oi, meu nome é Sofia Garcia Faria e hoje a gente está aqui para discutir então a importância da memória dos anos de luta por meio da literatura. A gente tem alguns pontos para discutir, mas primeiro eu vou fazer um breve resumo do cenário histórico que nos trouxe a este momento. Então, em abril de 64, instituiu-se o golpe civil-militar no Brasil, o qual foi culpado por 434 mortes e desaparecimentos durante 21 anos, um período de 21 anos. E hoje, 35 anos após o fim da ditadura civil-militar brasileira, ainda é possível perceber severas incongruências na interpretação desse período, uma vez que alas conservadoras do Brasil o reinterpretaram, tratando como uma revolução e não como golpe. Para ilustrar essa ideia, eu escolho um período significativo para a história brasileira recente, que foram as jornadas de junho e julho de 2013, as quais, a partir de um determinado momento, passaram a discutir corrupção na política e o direito de cidadania do brasileiro, havendo grupos que pediam a volta da ditadura civil-militar no Brasil nesses espaços. Mais adiante, durante o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, em 2016, novamente a gente teve diversos grupos pedindo a volta dos militares. E em 2018, com as eleições para presidente do Brasil, a gente acompanhou então a ascensão do candidato de extrema-direita, o Jair Bolsonaro, o qual, mesmo apresentando diversas falas problemáticas e misóginas e problemáticas para várias minorias, e sem apresentar um plano de governo consistente, foi eleito e continua a ser defendido pelos seus seguidores e eleitores, pois a construção de uma narrativa de ódio a um partido, no caso, o Partido dos Trabalhadores, fez com que o sentimento de patriotismo se inflamasse na população. Esses momentos da história brasileira, mais do que evidenciarem a falta de memória que o nosso povo tem acerca da ditadura, os eventos de horror que aconteceram durante a ditadura, eles evidenciam uma reinterpretação extremamente conservadora do que foram esses anos. Uma vez que a lei da anistia, promulgada em 79, auxiliou no impedimento da criação de uma memória coletiva acerca dos horrores cometidos durante esse período no Brasil, já que a lei ela fez com que se diminuíssem as discussões públicas sobre esse evento. Diante desse cenário de reinterpretação do horror, então eu busco na literatura sobre esse período uma forma de escape e entendimento desses problemas. Nessa conferência a gente vai trabalhar com a obra K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kuzinski, e Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes. Por meio dessas obras eu vou discutir como a arte permite que o trauma encontre um interlocutor, resistindo ao horror do próprio esquecimento. Então, em relação à busca de um interlocutor para o evento traumático, a gente tem dois pontos principais para discutir. O primeiro deles, então, é o trauma em dois tempos, que seria o choque e a confusão. De acordo com Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, o trauma ele dá-se em dois tempos. O primeiro deles seria o choque, que é o da violência de fato, o qual abalaria de maneira esmagadora o indivíduo, sem que ele fosse capaz de resistir a isso. E depois do choque viria o período de extrema confusão, de forma que, no primeiro momento, seria impossível para o indivíduo que sofreu esse trauma falar sobre o que se passou. Depois dessa experiência, então, o indivíduo tentaria dar sentido ao que ele vivenciou. Essa busca de sentido, ela pode se dar de diversas maneiras, e a produção artística seria uma delas. Nessa conferência, eu escolhi abordar, então, a produção literária. Em Os Afogados e Sobreviventes, um livro do Primo Levi, ele afirma que escrever se tratava de colocar para fora as coisas que carregava, que o invadiam e que tinha de pôr para fora. Dizê-las, ou melhor, gritá-las à luz do dia, era então essa maneira que ele usava para expor esse evento, esse problema. A necessidade de narrar o evento traumático, então, nesse sentido, é a maneira que o sobrevivente encontra de dar voz a esse trauma, o que será visto nas obras que a gente vai discutir. É importante deixar claro que a ditadura ela não é um passado superado, por isso a dificuldade de se desencilhar dele e sua constante repetição. Embora a gente não viva atualmente no Brasil uma ditadura, é necessário a gente perceber as nuances perigosas que esse período carrega no nosso presente, por exemplo, com o crescimento de discursos de extrema-direita. A literatura, então, de acordo com Lua Gil da Cruz, em sua dissertação de mestrado, serviria como uma espécie de retradução, onde o não formulado poderia se revelar não como verdade, mas como versão. Em relação à obra de Salinas, tem alguns pontos que eu gostaria de explicar. Primeiro, uma breve explicação sobre o livro para quem não teve a oportunidade de lê-lo.
A obra ela é dividida em 3 partes e a primeira delas narra a prisão do Salinas na OBAN, onde ele não foi torturado, foi apenas interrogado. E no capítulo seguinte ele narra sua prisão no DOPS, onde de fato ele foi preso e torturado em mais de um momento. Além de uma reflexão sobre as mudanças que ocorrem naquele que vivenciou o trauma da prisão e da violência carcerária. No terceiro capítulo, Salinas é novamente levado ao DOPS. Ele narra que novamente é levado ao DOPS, onde é torturado com dureza, evento que ele considera como uma censura em sua vida. Ao fim desse capítulo, o autor ele incorpora a voz de seus algozes em uma tentativa de responder à altura da violência sofrida, nem que seja por intermédio de palavras. A terceira parte da obra ela é destinada a contar sobre sua terceira e quarta prisões. No último capítulo dessa parte, Salinas analisa sua experiência, assim como a de tantos outros, dando indícios de que acredita que haverá anistia para essa violência e que não se falará abertamente sobre os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura civil-militar brasileira, de forma que essas atrocidades permanecerão impunes. Não só ele, mas diversos autores contemporâneos dividem essa necessidade latente de colocar em palavras o trauma, o indizível. Então, apropriar-se da fala, ou no caso da escrita, faz os sobreviventes se reaproximarem daquilo que havia sido tirado deles, né, que é a liberdade de se expressar, que é uma das principais características humanas que tão frequentemente é retirada dos indivíduos sob tortura. Além dessa característica, a reapropriação auxilia no processo de elaboração do evento traumático, de maneira mais ampla do que se isso ficasse apenas recalcado em memórias inconscientes e pouco acessíveis. Márcio Seligman Silva, em seu texto Testemunho à Política de Memória, O Tempo Depois das Catástrofes, aborda a impossibilidade de narração desse trauma, mostrando que é possível confrontá-la por intermédio dos movimentos artísticos, tais como a linguagem poética, que é o que eu escolho abordar aqui. Dessa maneira, a linguagem, sobretudo a literária, busca possibilitar esse encontro impossível. Em seguida, num texto, Márcio ainda fala num texto chamado Narrar o Trauma, a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. Seligman Silva, então, afirma que o trauma encontra na imaginação um meio para sua narração, de forma que a literatura se colocaria como instrumento para essa narração. Tendo em vista, então, a imaginação como meio para a narração do trauma e a estruturação da segunda parte da obra de Salinas, que é um diário que exibe fragmentos de sua história, escritos durante a vigência do AI-5, que foi o período de maior censura e maior repressão da ditadura, é interessante pensar nela como agente estruturadora de uma curadoria de fragmentos. Essa memória, mesmo distante em tempo, permanece fresca no autor e por isso ela é escolhida para fazer parte do restante da obra. A escrita do diário, de acordo com Seligman Silva, em O Esplendor das Coisas, o diário como memória do presente na Moscou de Walter Benjamin, é também importante no que se refere à criação da memória coletiva, pois ela é vista como um ducto onde a vida privada e a vida pública se misturam. Ainda de acordo com Seligman Silva nesse texto, esse tipo de narrativo diário, ele guarda extrema potência, porque na estrutura do texto entrecruzam-se a vida privada e a vida pública. Essa característica ela auxilia a criação da memória coletiva, porque as ruínas das memórias colocadas no diário se misturam às do presente daquele que lê a obra. Então, as lacunas da memória do diário são preenchidas pelo próprio leitor, auxiliando no processo de identificação com o texto. Harold Weyrich, em Testemunho e a Política de Memória, O Tempo Depois das Catástrofes, afirma que é preciso se lembrar dos mortos ao mesmo tempo em que se esquece deles. Isso seria, então, a representação máxima da crueldade do esquecimento, e também um paradoxo, porque para se lembrar de alguma coisa, para se esquecer de alguma coisa, é preciso primeiro que a gente se lembre dessa coisa. Então, assim, relembrar os mortos e desaparecidos da ditadura de 64 é não deixar que essa memória se apague, é aceitar constantemente esse acontecimento de horror como um fato histórico e trabalhar para que ele não se repita jamais. Dessa forma, embora a ideia de elaborar o passado por meio da criação artística seja, de certa forma, utópica, pois não garante que esses eventos de horror não se repitam, isso não a faz ser irrelevante. Ao calar esse horror, a lei da anistia impediu o diálogo entre população e sobreviventes, de maneira que o primeiro grupo ou não tem conhecimento do segundo, ou escolheu ignorá-lo, assim como fez o Estado. Por esse motivo, obras como a de Salinas Fortes e outros autores são imprescindíveis para a história, uma vez que proporcionam um encontro entre um passado que nunca passou e um presente que ainda pode ser escrito de maneira menos violenta. Em relação à obra de Kuczynski, temos alguns pontos então para abordar. Esse autor ele teve a irmã sequestrada pelos militares durante a ditadura de 64
E nesse livro ele conta a história de um imigrante judeu e militante político da Polônia pré-Shoah, que é denominado como K, que se vê em 74 durante o período de trevas do AI-5, diante da ausência dessa sua filha, que é denominada como A, que seria Ana Rosa Kuczynski, a irmã do Bernardo Kuczynski. E do marido dela, né, Wilson Silva. Desesperado, o pai sai em busca de A e passa a descobrir informações até então desconhecidas para ele sobre o passado da filha como militante de esquerda. É importante a gente falar sobre o pacto autoficcional que é exposto nessa obra, porque logo no início dela o autor estabelece esse pacto com o leitor. Ele logo diz, numa das primeiras páginas do livro, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Essas palavras elas nos permitem, como leitores, buscarmos as nuances autobiográficas presentes na obra. Essa busca já se inicia pelo título da obra, que leva o nome do personagem principal, K. A partir disso, estabelece-se então um laço entre o K personagem e o K autor. O primeiro personagem é o pai de A, desaparecida política, nos é mostrado pelo narrador, que em diversos momentos conta apenas aquilo que o personagem sabe ou sente, de forma que nos leva a descobrir as informações sobre o paradeiro da filha do personagem aos poucos, e faz com que o processo de rememoração do personagem seja sentido diretamente pelo leitor, que desconhece qualquer informação adicional acerca de A, e a gente vai conhecendo essas informações aos poucos, às vezes antes do personagem. Já o segundo, K, autor, documenta um período histórico ao mesmo tempo em que elabora o trauma de ter perdido a irmã por meio da escrita. A letra que dá nome à obra, K, embaralha diversas vozes. A voz do pai, a voz de Ana, que transparece nas cartas que são colocadas na obra, a voz de Bernardo Kuczynski, que é irmão de Ana e autor do livro, bem como faz uma referência evidente à personagem K dos romances de Franz Kafka. E a indicação do desaparecimento da palavra nome, em K como inicial, porque o nome ele é apenas a primeira letra. Essa fragmentação ela confunde o leitor, entretanto não é preciso saber exatamente quem é K narrador, pois a estrutura fragmentada da obra dá a real impressão de se ler uma memória. Então é caracterizada por essa opacidade, confusão, que faz sentido dentro do que se espera de uma memória. A narrativa em K ela traz informações ao leitor que não estão disponíveis ao personagem. No capítulo A Queda do Ponto, logo no início da obra, vemos o que se passou com A e seu marido no momento em que eles se viram descobertos pelos militares. K personagem não sabe que isso sucedeu, mas nós, enquanto leitores, temos acesso desses acontecimentos obscuros. E essas lacunas e aparente desorganização entre os capítulos da obra evidenciam essa fragmentação e espelham essa ansiedade não só do personagem, mas de nós mesmos, né? Conhecendo as informações que ele mostra pra gente. É angustiante preencher as lacunas do desaparecimento do casal, mesmo quando a gente já sabe de antemão o fim da novela. E é ainda mais angustiante perceber K nesse contexto, pois para ele nada está claro e ele continua seguindo em busca da filha viva numa tentativa de encontrá-la. Em Carta a uma Amiga, um dos capítulos do livro, a gente conhece a voz de A pela primeira vez. A destinatária a gente não sabe quem é, mas a remetente revela sentir medo do que a cerca. Essa carta nunca existiu, ela faz parte das lacunas que o K, autor, precisou preencher para elaborar a perda da irmã. Na carta, A fala sobre a baleia, sua cachorrinha, e sobre o seu relacionamento com seu marido, sobre o seu casamento clandestino, do qual nem pai nem irmão tem conhecimento, e sobre o medo que ela sente. Nos feriados prolongados, inclusive, ela menciona na carta que vamos para bem longe, fora de São Paulo, onde ninguém nos conheça. É necessário abordar aqui a faceta de K, autor, pois a carta foi escrita por ele como parte do processo de elaboração da perda da irmã, bem como da elaboração da culpa do sobrevivente, né? Se tantos morreram, que direito eu tenho de sobreviver? No capítulo Abertura, nos são apresentados, não é a primeira vez, tem mais um momento no livro que isso acontece, mas são apresentadas as vozes dos algozes. Essa pluralidade de vozes encontradas na novela é interessante e fundamental para entendê-la. A narrativa ela tem o objetivo de preencher lacunas individuais da família de Kuczynski, mas também preenche as lacunas históricas coletivas, mesmo que faça isso com construções narrativas ficcionais. Não se sabe ao certo o que é real e o que foi imaginado por Bernardo Kuczynski, mas em 2016, 5 anos após a publicação da primeira edição de Relato de uma Busca, o autor publica Os Visitantes, que é uma obra destinada a discutir a recepção do livro anteriormente publicado. Em um dos capítulos de Os Visitantes, que chama O Sétimo Visitante, Kuczynski narra a visita de Lourdes, uma mulher que convive com o desaparecimento do companheiro. Ele menciona: trazia os mesmos olhos avermelhados da primeira vez, como se nestes anos todos nunca tivesse parado de chorar.
A visitante procura Kuczynski para agradecê-lo pela carta que finaliza a novela, presente no capítulo Mensagem ao companheiro Clemente. Você não imagina como foi importante para mim e para todos nós da organização você ter publicado a carta. Sabíamos que existia, mas ninguém a tinha lido, né? Então, numa citação da página 44 de Os Visitantes. A carta, entretanto, é falsa. Kuczynski inventou da primeira à última linha. E a visita continua. Lembro que fui a primeira a dizer numa reunião da comissão da anistia que o Márcio não tinha sido morto pela repressão, e sim pela própria ALN. E por isso deveria ser retirado da lista das vítimas da ditadura. É interessante aqui a gente perceber como a carta inventada se torna um documento a partir da narrativa autoficcional, adentrando a memória coletiva da sociedade, e o próprio autor parece ter consciência disso. Aqui a gente vai falar um pouquinho então da escrita enquanto resistência. Sendo o Brasil então um país que ignora suas raízes e sua memória, ambas baseadas em processos sistêmicos de violência, a gente entende que há uma falta de memória coletiva sobre o horror, mas há também uma reinterpretação equivocada sobre esses momentos. A sociedade escolhe ignorar e negligenciar essas feridas sociais, pois isso é mais simples do que confrontá-las. Pensando nessa questão, a escrita enquanto resistência é fundamental para que analisemos a história do ponto de vista dos vencidos, daquilo que foi recalcado. É preciso dessa forma que se reconheça o indizível e se trabalhe para que o não dito se torne dito, de forma que se dê voz ao horror, ao trauma, de maneira a resistir pela escrita. A violência de Estado, ela está presente na origem da literatura de testemunho, o que a faz por si só um instrumento de resistência perante essa violência. A literatura, no entanto, se inscreve sobre o signo da insuficiência, porque palavras não são o bastante para descrever o indescritível. Assim, os eventos de horror que existiram no mundo, e principalmente no século XX, causaram perplexidade e incapacidade de quem se propôs e se propõe a abordá-los. Narrar o inenarrável por intermédio da escrita então, confirmar o que se espera da literatura, o choque entre ideias, pensamentos e emoções. Para as nossas considerações finais, então, é importante a gente pensar a questão do hiato da memória. Para comparar a estrutura narrativa das obras analisadas, Retrato Calado e K, Relato de uma Busca, a gente revisita o passado pela escrita, no caso de Salinas Fortes, que revisita as memórias da prisão, e Bernardo Kuczynski, que busca, por intermédio da escrita, preencher as lacunas do desaparecimento de sua irmã. Isso significa, então, quebrar um silêncio que outrora lhes foi exigido por conta dos horrores do regime ditatorial, no caso de Salinas, que foi torturado e preso, ou quebrar um silêncio que existia pela ausência de memória, que foi privada de Kuczynski no momento do desaparecimento da sua irmã. Essa quebra, portanto, é uma busca de autoconstrução dos autores, é entender como essa interrupção da continuidade de uma memória se deu de forma a elaborá-la. Não se lembrar da ditadura como um evento de horror que não pode nunca mais se repetir é algo significativo no Brasil. Não erguemos monumentos como fez a Alemanha para encararmos esses fantasmas. E, embora não haja resposta clara a esse problema, é preciso que exista literatura para preencher essa grande lacuna no nosso presente. Porque a literatura entra então com uma versão dos fatos que não esconde o horror para baixo do tapete. Então, os dois livros analisados, eles nos mostram essa importância de maneiras muito singulares. Enquanto Salinas parte da sua própria experiência de tortura e prisão para narrar seu testemunho, Kuczynski fala de um espaço certamente mais privilegiado, mas não menos doloroso e não menos problemático. Kuczynski, Salina e tantos outros autores auxiliam na construção da memória coletiva por não terem se deixado calar diante da indiferença do país aos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar. Então, se o objetivo primeiro de Salinas e Kuczynski era o de encontrar um interlocutor para suas experiências traumáticas, não podemos ignorar o que o resultado desse objetivo nos trouxe, um registro dessas experiências para a posteridade. Então, se perdemos quando Bolsonaro ganhou as eleições, nós ganhamos quando, mesmo diante do horror, por meio da arte, pessoas escolheram e ainda escolhem não se calar. Muito obrigada, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui que a gente responde.